Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Hic est enim calix sanguinis mei, este é o cálice do meu sangue. Voltamos a considerar, caros católicos, nesse domingo, as cerimônias da missa em seu sentido espiritual. Insisto mais uma vez para que se interessem pela liturgia romana, para que conheçam essa liturgia, a fim de amá-la, amar esse tesouro inestimável de nossa fé católica, e que transmitam esse conhecimento e esse amor aos filhos. Relembro que tudo que já falamos antes, até aqui, está publicado na internet, pode ser consultado e lido também com toda a calma. Nós estamos então, caros católicos, no centro da missa, no centro de nossa santa religião católica, no centro do mundo. Estamos na consagração, momento em que, pelas palavras do sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo se faz realmente e substancialmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Já tratamos da consagração da hóstia. Passamos então à consagração do cálice. Similimodo, de modo semelhante, são as primeiras palavras que o padre diz. De modo semelhante, terminada a ceia, tomou este preciosíssimo cálice em suas santas e veneráveis mãos. Mais uma vez, como para a consagração da hóstia, se fala das santas e veneráveis mãos de Cristo. Mãos que fizeram tantas obras de santificação. Mãos que foram pregadas na cruz para a nossa salvação. Mãos dignas de toda a nossa devoção e veneração. Infelizmente, essa menção às santas e veneráveis mãos de Cristo foi tirada de todas as orações eucarísticas no rito de Paulo VI, permanecendo somente na oração eucarística número 1. São palavras que favorecem o respeito e a reverência ao sacramento. Ao dizer essas palavras, o padre toma o cálice com vinho em suas mãos e o eleva um pouco, colocando-o novamente sobre o corporal. Ao fazer menção à ação de graças, inclina novamente a cabeça e, ao mencionar a bênção, faz o sinal da cruz sobre o cálice. Tudo isso tem o mesmo sentido de quando é feito sobre o pão. E menciona ainda as palavras do Senhor: tomai todos e bebei. Chega então as palavras da consagração propriamente dita. Este é, com efeito, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. É por essas palavras que a substância do vinho será transformada na substância do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no que chamamos mais propriamente de transubstanciação. Aqui, como para a consagração do pão, o padre afirma e realiza o que está dizendo. Não se trata de uma mera narração, de uma encenação, de uma lembrança ou comemoração. O sangue do Senhor se torna realmente presente. E é o sangue da nova e eterna aliança. A palavra eterna não se encontra nas Sagradas Escrituras, tendo-nos sido transmitida pelo ensinamento oral de Cristo e dos apóstolos, ou seja, pela tradição. O fato das palavras da consagração não serem uma repetição palavra por palavra da Sagrada Escritura torna mais claro o fato de que não se trata de uma narração, mas da renovação do sacrifício de Cristo. É o sangue, então, da nova e eterna aliança.
De fato, a aliança estabelecida pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo, não passará como passou a aliança feita com os judeus. O Novo Testamento e o sacrifício de Cristo não serão substituídos por outro, pois já estamos também no máximo possível de perfeição. O padre diz em seguida, caros católicos, Mysterium Fidei, mistério da fé. No rito romano tradicional, essas palavras são ditas ainda durante a fórmula da consagração. Enquanto o sacerdote realiza esse grande milagre, ele confessa que se trata de um mistério, reconhecendo a grandeza da bondade de Cristo, reconhecendo a grandeza do que está ocorrendo. Essas palavras são uma confissão de fé profunda e instantânea no que está ocorrendo na presença real de Cristo sob as aparências de pão e de vinho. Essas palavras, Mysterium Fidei, inseridas nesse momento, são também da tradição. Mais uma vez, não se repetem aqui simplesmente as fórmulas presentes na Bíblia para deixar claro que não se trata de uma narração. Tirar o Mysterium Fidei das palavras da consagração atenua a confissão da fé na presença real de Cristo nas espécies consagradas, o que foi infelizmente feito na reforma litúrgica. O padre continua referindo-se ao sangue de Cristo, dizendo que ele será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Será derramado por vós, isto é, pelos presentes, e por muitos, conforme o latim, pro multis, conforme também os originais gregos da Sagrada Escritura e conforme as palavras exatas de Cristo. Infelizmente, no Rito Novo, traduziram pro multis, o por muitos, como por todos, em português e em várias outras línguas. É uma tradução errada, contrária a todos os textos da Sagrada Escritura, contrária à tradição. Ora, esse derramado por todos, em vez de por muitos na tradução, sobretudo nas circunstâncias atuais em que as pessoas perderam a noção de pecado e acham que já estão salvas independentemente do que fizerem, esse por todos é no mais das vezes interpretado como a confirmação de que todos se salvam. É interpretado como a afirmação da salvação universal. Derramado por todos pode ser bem interpretado se entendemos que o sangue de Cristo foi suficiente e mais do que suficiente para obter para todos as graças para se salvarem, mas não no sentido de que todos se salvarão, porque é preciso ser fiel à graça e cooperar com ela para se salvar. Assim, essa tradução errônea de por todos é aberta a más interpretações, mas não chega a ser herética e não impede, é evidente, que a consagração ocorra, mas induz ou pode induzir a um erro sério. É altamente conveniente que seja corrigida essa tradução, como inclusive já pediu a Santa Sé faz alguns anos. O original, derramado por muitos, indica que muitos efetivamente aproveitarão o sangue de Cristo para se converterem. Muitos aproveitarão o sangue de Cristo para obter o perdão dos pecados, para se salvarem, mas nem todos aproveitarão o sangue de Cristo derramado por nós, infelizmente. Podemos fazer para a consagração do vinho as mesmas observações tipográficas que fizemos para a consagração do pão. Depois das palavras tomai todos e bebei, vem um ponto final. Há um parágrafo e em letras maiúsculas vem as palavras da consagração. Não temos, portanto, dois pontos que designam uma narrativa nem a continuidade do texto. As palavras da consagração
ou seja, as palavras, este é o cálice do meu sangue, etc., estão claramente separadas do resto. Infelizmente, o Missal de Fiéis de Dom Gaspar Lefebvre já apresenta uma tipografia do tipo narrativa, como preparação para as mudanças que viriam. O que está acontecendo, o que está sendo dito, caros católicos, nas palavras da consagração, se realiza efetivamente pela obra de Cristo, sacerdote principal na missa, como já dissemos. O padre faz a genuflexão imediatamente depois da consagração e antes da elevação, para significar que Cristo está todo inteiro presente no cálice consagrado, independentemente da consideração ou da adoração dos fiéis. Faz a genuflexão também depois da elevação, depois que os fiéis adoraram o sangue de Cristo. No rito da reforma litúrgica, sobrou apenas a segunda genuflexão, feita após a elevação. Pela força das palavras do sacerdote, caros católicos, o sangue de Cristo se faz presente sobre o altar. Com o sangue de Cristo está unido o seu corpo, a sua alma e a sua divindade. Cristo está então todo inteiro sobre o altar. Após a consagração, o padre diz: toda vez que fizerdes isso, fazei-o em memória de mim. Ele lembra aqui o mandamento de Nosso Senhor, que instituiu ao mesmo tempo a Eucaristia, a missa e o sacerdócio. Toda vez que o padre fizer o que Cristo fez na última ceia, vai fazê-lo para lembrar Cristo. O que fez Cristo? Transformou o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue, celebrou a primeira missa. É isso que o padre faz por ordem de Cristo na missa. Não é um memorial somente, ele faz exatamente o que Cristo fez. Transforma o pão no corpo de Cristo, o vinho no seu sangue e celebra a missa, a renovação do sacrifício da cruz. Terminada a consagração do cálice, o sacrifício do Calvário está efetivamente renovado. A separação das espécies eucarísticas significa misticamente e sacramentalmente a morte de Cristo. Se houvesse a consagração apenas do corpo ou do sangue de Cristo, não haveria sacrifício. Com a consagração das duas espécies, a essência da missa está realizada, o sacrifício é renovado. No momento da consagração, Cristo oferece novamente seu corpo e seu sangue à Santíssima Trindade. Na consagração ocorre o maior mistério de nossa fé. Como o padre diz nas próprias palavras da consagração, Mysterium Fidei. O Verbo encarnado se oferece pela nossa salvação. Pela nossa salvação, pobres homens pecadores. Mistério tremendo do amor de Deus. Mistério tremendo do amor de Deus é de fato a Santa Missa. Como dissemos no sermão passado sobre o assunto, a missa é o mesmo sacrifício da cruz, idêntico, mudando apenas o modo em que é oferecido. Na cruz foi sangrento, no altar é incruento, isto é, sem sangue, sem sofrimento. A consagração é a parte mais importante da missa, caros católicos. Nela, Nosso Senhor se faz presente, renova o seu sacrifício. Muitos pensam que a parte mais importante da missa é a comunhão e chegam a dizer que se não é para comungar, não vale a pena ir à missa. Chegam a dizer que se a pessoa está em pecado mortal, não tem sentido ir à missa porque ela não pode comungar. Isso é um erro e um erro grave. A parte mais importante da missa é a consagração. Aquele que está em pecado mortal encontrará graças abundantes para o seu arrependimento e conversão, vindo à missa, ainda que não comungue. É pela missa
que nos vem todas as graças, pois ela é o ato central da verdadeira religião, da única verdadeira religião. É pelo seu sacrifício renovado sobre os altares que Cristo nos aplica as graças que alcançou na cruz. Da missa, caros católicos, depende todo o resto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.